Alguma vez na sua vida você já foi desafiado? Hein? Quem nunca foi desafiado? Faz assim, nunca fui. Se você nunca foi, eu vou te desafiar agora. Agora, existem os desafios e os desafios. Você sabia que Deus nos desafia? Quando o diabo encontrou Jesus no deserto, ele 40 dias e 40 noites estava ali jejuando e orando. O diabo desafiou a Jesus. Mas o desafio que ele esperava, Jesus não concedeu. Há desafios e desafios. Há desafios só para dizer, eu te desafiei e eu consegui o que eu queria, porque através desse desafio você fez o que eu queria. E há desafios, e é desse que eu quero falar nessa noite. Quando Deus te desafia, quando Deus nos desafia, porque Ele tem um propósito nisso. Primeiro, para mostrar que você pode confiar nele. Segundo, para mostrar quem é esse Deus. Não só para você, se Ele está te desafiando, mas mostrar também para aquelas pessoas que te conhecem, que estão perto de você. Vale a pena. Vale a pena. O texto que eu vou ler está em Daniel, é muito conhecido. Não vou ler o capítulo todo, capítulo 3, aí fala da fornalha, eu quero ler 4 ou 5 versículos, aliás 6 versículos. E eu vou falar, em vez de ler tudo, eu vou falar do contexto que ele estava, fazer um breve resumo, mas eu quero direcionar aquilo que nós temos vivido hoje. Estamos vivendo, o Brasil, o mundo está vivendo, mas eu quero falar do Brasil, eu moro aqui, eu vivo aqui, e eu quero falar essencialmente do desafio que nós somos levados a fazer, a ter, né? Somos desafiados, principalmente na nossa fé, na nossa conduta, nas nossas ações. O título dessa mensagem de hoje, eu sempre digo, o título é só mesmo para você achar no YouTube, às vezes tem uma dupla conotação para despertar, né? É quando somos desafiados. Esse texto que nós vamos falar sobre o livro de Daniel, e hoje eu vou abordar mais os 3 jovens amigos dele, nós já pregamos outras vezes aqui. Só que desta vez, eu creio que nós vamos falar uma ou outra coisa que nós ainda não falamos. Ou se já falamos, vamos repetir. Que é de tanto ouvirmos, de tanto repetirmos, é que acabamos aprendendo. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8, eu vou ler de 8 a 14, e depois faremos citações de outros versículos, até dentro deste mesmo capítulo, tá bem? No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, aqui vem a acusação, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. Esses caras são importantes, o Senhor colocou eles como administradores. E os nomes deles são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome babilônico. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Agora, além de acusar, eles estão emitindo a opinião deles. Eu quero que você se coloque no contexto onde nós vivemos, o que as pessoas podem fazer conosco, qual a instigação que eles podem ter, né?
Fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram uma imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, naturalmente, eu como rei, os meus auxiliares vêm dizer que eu não estou valendo. Então ele ficou irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês três aqui, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, eu ia ler até o 14, mas eu vou adiantar um pouquinho. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, ou seja, quando for dada a ordem, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante, eu estou desafiando vocês, façam isso, senão vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Pai querido, fala conosco. Nós somos teus servos. Reconhecemos que tu és um Deus soberano, acima de todas as situações. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Dá-nos sabedoria do alto para entender, mas dá-nos vontade de acatar tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Quem é o Deus? Não sei se vocês prestarem atenção, ele está dizendo, quem é o Deus com D minúsculo? Quem é o Deus desses deuses que nós conhecemos? É isso que ele está dizendo. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Ele está falando dos deuses que ele conhecia e que ele servia. Então, quando é traduzido aqui, certamente, ele não falou o Deus, o Jeová, o Todo-Poderoso, senão o tradutor colocaria o Deus com D minúsculo, isso é certo. Isso é um detalhe que pode parecer pequeno, mas aqui ele já começa a deixar transparecer que ele está fazendo um desafio que ele sabe que ele vai ser vencido. E ao longo da história nós vamos ver. E o contexto, que contexto? Esse povo, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia. E Nabucodonosor, segundo os historiadores, você pode não só ler na Bíblia, mas você pode ler na história. Ele era uma pessoa que ele estava com uma intenção maravilhosa. Ele disse, eu vou dominar tudo, a província da Babilônia vai mandar. E para isso, eu quero os melhores comigo, não importa quem seja. Tanto que ele pega os hebreus, pega pessoas, ele sabia de onde vinha, sabia que era o povo, ele sabia de tudo, ele era um rei. Ele não falou, quem é esse povo que chegou aqui? Ah, não sei, mas ele sabia. E ali, ele manda fazer uma triagem e diz para os seus ajudantes, para os seus selecionadores, assim, olha, escolham para mim. Primeiro, eu quero pessoas jovens. Segundo, eu quero pessoas que despertem atenção, mas principalmente inteligentes, acima da média. Há um alerta aqui, que às vezes passa despercebido, é que o diabo, e o Nabucodonosor aqui está fazendo o papel dele, ele não gosta de coisa ruim, embora ele seja uma coisa ruim, mas ele gosta de coisa boa. Ele quer pegar os melhores do povo de Deus, ele quer pegar os melhores que possam fazer com que ele pareça ser um soberano.
E ele escolhe então esse moço. Esses moços aqui, os nomes deles originais não são esses nomes, mas Ananias, Misael e Azarias, pela ordem. Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Agora, a Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas no Novo também, ela sempre deu muito valor ao significado do nome. E apesar de você chamar Roberto, apesar de você chamar Solange, é importante que você saiba que quando você aceita Jesus, você ganha um novo nome, não necessariamente alterando o seu nome, mas um novo nome é escrito, é um nome de uma nova pessoa, embora seja Roberto, é um novo Roberto. Aqueles que estão em Cristo, eles são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E só Deus tem o poder de mudar o nome. Mas o inimigo é um impostor. E quando eu falo em mudar nome, ele não está querendo mudar apenas o nome. Ele aqui muda o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele quer mudar a essência. Ele quer mudar aquilo que o nome passará a fazer para ele. O que significa Ananias? No hebraico, significa Deus foi bom comigo, Deus foi gracioso comigo. Então, Ananias significa graça. Resumindo, né? O que significa Misael? Quem é como Deus? Aqui alguns botam a interrogação, quem é como Deus? Mas, na verdade, ele está dizendo, é aquele que é como Deus. Mas ele não é Deus. Aquele que atua segundo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Ele não se refere ao sentido de igualdade, ele é igual a Deus. Senão ele colocaria na tradução original, aquele que é igual a Deus. E ninguém é igual a Deus. Deus é Deus. Amém ou não? E Azarias significa Deus é quem me ajuda. Se você não quiser me ajudar, eu tenho um Deus que me ajuda. Então eu queria que ficasse muito guardado, porque aquilo que Deus imprimiu na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o inimigo não tem poder de mudar. Ele pode maquiar, ele pode por algum tempo fazer parecer que você é uma outra pessoa, mas aquilo que está dentro de você, que Deus cravou, é imutável. Ainda que você nem perceba, ainda que você não saiba, mas a palavra desta noite é para que você não se esqueça disso. Há uma promessa na sua vida quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E essa promessa não é de te fazer rico, embora você possa ser. Não é de conseguir um bom casamento, embora você possa ter. Mas é uma promessa de que, primeiro, Ele nunca vai te desamparar. E Ele diz até, ainda que seu pai e sua mãe te desamparem, eu não desamparo. É a promessa de que Ele é um Deus fiel, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não mente. É a promessa de que nos momentos em que você não tiver mais nada para fazer da sua parte, Ele entra e faz a parte dele. É muito importante nós vivenciarmos isso ao longo da nossa vida. E é por isso que Deus permite desafios na nossa vida. Como eu saberei que eu compro um eletrodoméstico, ou compro uma máquina, alguma coisa, que aquilo vai servir se eu nunca desafiá-lo a fazer aquilo ali? Se eu nunca,
Por exemplo, se eu compro uma lanterna potente e deixo ele guardado, não falta luz nunca, eu nunca vou usar. Você sabe que aquela bateria ou aquela pilha, se for o caso, ela vai apodrecer, vai ficar ruim ali dentro. E quando você precisar, ela não vai funcionar. Então, na nossa vida, é como se fosse, não é isso, é muito mais, é como se fosse isso. E às vezes nós ficamos enraivecidos, nós ficamos nos perguntando, por que foi acontecer isso comigo? E tem aqueles julgadores, aqueles mais santos do que todos, esses devem estar em pecado, no mínimo. Fez alguma coisa que não presta, quem diria, hein? Olha lá. Você não pode esquecer que ali havia um povo de Deus. Esses 4, esses 3 e mais Daniel, eles estavam servindo nos negócios da Babilônia. Poderia ser que alguns outros estivessem também ali, mas como a história é com esses 3 aqui, nós vamos nos deter a esses 3 apenas. Mas existia o povo de Deus, estava ali. Também servido por alguma decisão ou algum serviço que esses 3 e mais Daniel eram encarregados de fazer. E como eu não posso pensar que quando esse povo soube, porque souberam, porque uma das coisas que naquela época eles faziam, o rei proclamava e botava logo no Instagram, botava nos grupos de WhatsApp, dizendo assim, ó, se não adorarem, e aqueles que foram lá dedurar os dedos duros da província, eles então estavam ávidos para saberem a resposta. Então já estava espalhando, já existia fofoqueiro naquela época, já existia. Hoje, não, aqui, por exemplo, na igreja não tem, graças a Deus. E o povo de Deus diz amém. Tem que orar muito, hein, irmão? Então, aquele povo deve ter pensado assim, o que aconteceu com esses caras? Eles devem ter feito alguma coisa errada. Porque, de repente, eles que estão servindo lá, na administração, os irmãos vão me perdoar, eu estou saindo de uma gripe muito forte. Eu não dormi praticamente nada essa noite. E eu estou tossindo às vezes, então é desagradável, mas a minha tosse não chega aí não, tá bem? Vocês que estão na primeira fila, fiquem tranquilos. Quando eu for tossir, eu vou afastar assim mais um pouquinho. Eles estavam ali imaginando, e às vezes nós fazemos isso. Por que nós imaginamos assim, ó, vai vir alguma promoção aí já? Por quê? Porque eles foram desafiados. Esse deveria ser o nosso pensamento, quando nós sabemos a quem servimos e conhecemos aqueles que estão conosco. Mas nossa tendência humana, adâmica, é julgar. Boa coisa não é. Se for fulano, pode ver, aprontou alguma coisa. E às vezes não aprontou, às vezes ele vai aprontar algo que você precisa saber, que vale a pena servir a Deus. E eu quero comparar agora aqui, trazer para os nossos dias, alguns pontos onde eles foram desafiados. E como que isso acontece na nossa vida. E quero que você guarde e espere para o final, porque nós vamos ver o final dessa história. O final dessa história eu já sei, pastor, você veio contar. Eles saíram da fornalha. Não, isso não é o final. Isso é o meio da história. Então a minha Bíblia está falha. Não, é porque você não leu. De repente, quando saiu dali da fornalha, você ficou feliz, foi embora para casa e foi dormir. Mas tem o principal. Por isso é que eles foram desafiados. Não é difícil eu pensar que ao vir esse povo que Deus enviou, mas eles estavam, mas Deus é o dono, Ele faz, e qualquer pessoa faz o que Deus permite fazer. A Bíblia diz que Deus os levou, Deus os indicou, Deus colocou-os, e aquilo pode ter ensoberbecido o coração de Nabucodonosor. A história já diz, ele queria dominar. Ele queria mostrar que o Deus, ou os deuses dele, esses é que são os deuses, são poderosos. Assim como Deus fez com o faraó lá no Egito, que as pragas não foram por acaso, foi para desafiar
todas as entidades, todos os deuses que eles serviam, para dizer assim, não é que eu não gosto, não é que eu sou, é para vocês enxerguem um Deus melhor. Assim como está acontecendo, vai acontecer aqui. Primeiro desafio, eles foram desafiados na sua lealdade e fidelidade. Irmãos, quando as coisas estão correndo bem, eu sou administrador geral dos negócios da Babilônia, embora a Babilônia signifique um lugar terrível. Hoje nós vivemos na Babilônia, vivemos ou não vivemos? É só dar uma olhada no carnaval. Quantos assistiram o carnaval essa semana? Quantos assistiram? Cuidado, vocês estão ligados. Eu já ia mandar fotografar vocês daqui agora. Deus, queima essa pessoa, Jesus. Estamos na Babilônia. Tem uma reportagem soltando aí que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou um negócio. Isso é Babilônia, irmão. Vocês sabem disso? Um homem com uma menina. O marido, então ele é marido. Então não é pedofilia. Porque a menina chamou ele de marido. Não, então não podemos. É uma menina pequena, sei lá quantos anos. 13 anos. Vocês estão sabendo, é isso mesmo. Eu não tinha visto a idade. É Babilônia ou não é Babilônia? Quando querem impingir a você fazer as coisas que o mundo está ensinando, você é desafiado a ser leal. Agora, cuidado, vou repetir aquilo que eu falei no início, cuidado com os desafios por desafios. Você é mesmo filho de Deus, então pega essas pedras aí, transforma em pão, você não está com fome? Isso é o diabo falando para Jesus. Rapaz, eu preciso. A resposta não foi essa, mas o teor da resposta foi, eu preciso transformar isso aqui em pão para mostrar que eu sou o filho de Deus, que eu sou o próprio Deus. Vai caçar sua turma. Não está escrito não, mas na nova tradução da Bíblia vai vir aparecer isso lá. Você pode esperar que vai aparecer. Eu posso te dar isso tudo aqui, pula dali, que desafio. E vocês acham que se Jesus pulasse ele ia morrer? Claro que não, se Deus tinha um plano na vida dele para morrer, não daquele jeito, de outro, como é que ele ia morrer daquele jeito? Mas por isso eu tenho que aceitar o desafio? Isso é um desafio para dizer, eu te venci, você me obedeceu. Mas esse desafio, desafiar a lealdade e fidelidade de Deus, nós somos desafiados diariamente. E você não precisa ser um ET. Note, e eu gosto dessa passagem, porque esses moços estavam servindo na Babilônia, eles ganhavam o salário lá, não sei quanto era, mas estavam lá, eles tinham alguns privilégios, cafezinho, tinha café naquela época? Não tinha não, mas para mim tinha. Um torresminho na hora do almoço, tinha lá, tinha os privilégios, eles estavam no palácio, sei lá, próximo, servindo ali, eram benquistos, tanto que os alcoviteiros, que vieram dar notícia para o rei, disse assim, o senhor não está sendo respeitado como rei, a ordem que o senhor deu, tem uns camaradas aí que não estão te respeitando. Eles são ingratos, ele só não disse isso, mas está nas entrelinhas. Mas quando as coisas estão bem, como nós servimos, como nós somos leais, e às vezes somos leais a pessoas erradas, a fins errados, a propósitos errados. Já falamos isso aqui mais de uma vez, e vamos falar até Jesus voltar, pelo menos eu vou falar. Como nós temos facilidade de ser leal a um amigo e desleal a Deus? Nós temos muita facilidade disso. Temos ou não temos? Não posso magoar meu irmão Wallace, não. Ele me chamou para aquela festa. Se eu não for, ele vai pensar o que de mim? E Deus vai pensar o que de você, amigo? Não, mas Deus, depois eu vou ali, tem umas mulheres de oração na terça-feira, 3 horas da tarde, aqui na igreja. Anota aí. Elas vão orar por mim, Deus vai me perdoar. Sim, Deus perdoa. Ele diz que todo aquele que chega perto dele... Mas é legal, é justo, é honesto. Nós temos a facilidade, nós temos a dificuldade de sermos leais a Deus em detrimento da deslealdade de um amigo, quando tinha que ser o contrário. Alô, visitante. Se você está pensando em vir aqui para a igreja, aqui o negócio é estreito, a gente gosta da palavra.
Nós não somos rigorosos, nós não controlamos pessoas, nós não gostamos de mostrar isso, sabe? Pastor, mas alguém um dia que ia se batizar aqui, numa das aulas batistas, pastor, e eu explicando, ele, mas é muito difícil ser crente, pastor. Eu falei assim, dificílimo. Mas tem algo te esperando para a eternidade. Você tem que contar com isso. Ainda que aqui você não tenha sucesso, você conte, não com os 80 anos que você vai viver aqui, mas com a eternidade, uns zilhões, 300 bilhões de anos que você vai viver. Isso vale a pena. Tudo vai bem quando estamos sendo beneficiados, mas e quando precisamos decidir contrariar aqueles que nos beneficiam? Você é capaz de falar uma mentira se for para beneficiar um amigo? Você é capaz de fazer uma coisa errada para beneficiar um amigo? É umas pessoas que inventaram, você já ouviu. Eu já procurei na Bíblia, mas estou procurando, me ajudem a achar, irmão, eu não achei. Mentira santa. Bom, se tem mentira santa, tem diabo santo, né? Porque Jesus disse que ele é o pai da mentira e mente o tempo todo. Então, você é capaz de fazer alguma coisa, mas mostrar a nossa fidelidade a Deus, será que temos coragem e força para isso? Eu pergunto e eu mesmo respondo, não temos. Olha para mim, nenhum de vocês tem coragem para isso. Vão brigar comigo agora? Mas Jesus deixou um dentro de você que faz você ter coragem. Que alívio, pastor. Eu já estava levantando para ir embora da igreja. O Espírito Santo. Essa é a nossa vantagem. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é inexprimível não, porque não se espreme, tá? É inexprimível. Não se exprime. Não se consegue dizer. Você não entende. Lembre-se de que Deus é no seu nome, na sua vida. Ele é no seu nome e na sua vida. Então, se Ele é gracioso e misericordioso, você precisa agir de acordo com essa misericórdia. Se Deus é um Deus, quem é como Deus, Israel? Imutável, Deus não muda. A Bíblia diz que não há condição nenhuma dele mudar. Não é que ele não muda assim, eu falei que não ia te abençoar, agora eu vou. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso e na sua essência Ele é imutável. Ele não vai para lá ou vem para cá, acho que eu vou pensar, agora eu vou para aqui, depois eu vou para ali, não. E tudo que ele volta atrás, e algumas vezes na Bíblia ele voltou atrás, foi por misericórdia, e porque havia um propósito naquilo. Você precisa lembrar que Deus é imutável. E por que você quer ser mutável? Mas você também precisa lembrar que Deus é um Deus ajudador. E se Ele é um Deus ajudador, eu te pergunto, você age de acordo com essas coisas? Pode ser que você já esteja sendo desafiado na sua lealdade, na sua fidelidade. Pode ser que alguém aqui esteja com alguma dificuldade e essa semana, meu Deus do céu, o cara me deu essa semana, ou então, a partir de 1º de março, eu preciso decidir, ou eu aceito ou não aceito, ou eu faço ou não faço, ou eu falo ou não falo. Eu tenho que decidir. Mas como é que eu vou decidir isso? Meu pai, eu não posso. Essa pessoa foi um amor comigo. Ele ajudou. Segunda, esse foi um desafio profundo. Estava nas entrelinhas, subentendido, desafiados a abandonarem as suas raízes. Nós somos desafiados a abandonar nossas raízes e os nossos valores, mesmo que por um tempo. Vocês estão aqui, cara. Eu acho que se
eles estivessem andando na rua, enquanto estivessem pensando, encontravam ali com a turminha dos crentes, amigos deles, e eles diriam assim: o Sadraque, vem cá, Mesaque, acabei de vir com uma rodinha aqui, caiu aqui. Cara, o que custa? É só por um pouco, mas o que vale é o que está no teu coração. Ah, irmãos, cuidado com essa frase, porque o diabo não conhece o teu coração. Vou te falar isso e você pode procurar em tudo quanto é versículo na Bíblia. O único que sonda coração e mente é Deus. O diabo não conhece. Então você pode estar dizendo: eu estou ali, mas meu coração está em Deus. Para o diabo você está ali. Eu não sou dessa turma, eu só estava ali para evangelizá-los. Se não foi, o diabo acha que você é um dos deles. Não importa onde você esteja, os seus valores precisam prevalecer. Tudo ia bem. Os judeus, eu acho que eles estavam trabalhando bem, mas de repente surge esse negócio. Desafiaram os valores deles. E eles agora estão dispostos. Irmãos, eu queria que vocês imaginassem. Vocês estão num país que você não tem dupla cidadania. Você está ali como escravo. E agora você é desafiado a mudar os seus valores, ainda que seja por um tempo. A pregação de hoje, a pregação de manhã, a pregação de agora, e eu desafio os irmãos, convoco os irmãos, encorajo os irmãos a estarem aqui domingo de novo, porque nós estamos falando, embora não seja maio, mas Deus está me dando um entendimento. Eu quero falar para casas, para a família, depois daquilo que é contra a família aconteceu. Carnaval. Eu não vou esperar chegar a maio, irmãos. Em maio Deus vai dar outra palavra para a família, ou vai dar em junho. O homem aqui botou que maio é o mês do lar. Amém, vamos fazer. Mas Deus está falando com as casas, com as famílias, com os jovens, com as crianças. Hoje a pastora Vivian deu uma palavra, porque ela já mandou nos grupos, ela ficou até desapontada, porque ela mandou nos grupos e 4 ou 5 pessoas tinham visto, grupo de pais. Coisas que estão acontecendo cada dia mais com as crianças. Por falta das nossas raízes serem expostas mais, não, são os meus valores. Sexta-feira descobriram mais uma coisa num colégio aqui em Niterói. Pastor, cuidado, vamos cortar. Não, a televisão vai ser cortada então, porque já avisou em tudo quanto é lugar. Todo quanto é canal estava dando. Eu não sei qual é o colégio, não quero saber, não preciso saber, não preciso. Mas quais são os seus valores? Mas também nós somos desafiados a servirmos como exemplo. Quando Paulo disse: sede meus imitadores, como ou tal como, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, faça aquilo que eu estou fazendo. Se eu sou capaz de fazer, vocês também são, porque somos todos iguais. Esses jovens, além de Daniel, eu já disse, né? Mas a pregação aqui em cima dos 3 hoje, eram vistos como exemplo para o restante do povo. Quantas vezes pastores, líderes estão sendo exemplos através da sua palavra, do seu testemunho, eles trazem milhões, milhares, não sei, dezenas de milhares de pessoas para Cristo, e de repente, um mau exemplo, ele derruba um monte de vida. Nós temos que ter cuidado nisso. Hoje nós estamos falando aqui sobre a nova escola dominical, que nós vamos começar agora em março. Vocês vão saber, coisas Deus tem colocado no coração, principalmente do pastor Augusto, que está na área de ensino, cuidando disso. Quando nós falarmos alguma coisa aqui na frente, seja na classe da escola dominical, seja aqui no púlpito principalmente, você vai pagar o preço de estar falando. Estamos aqui para influenciar, mas nós podemos fazer isso para o bem ou para o mal.
E o diabo quer que nós influenciemos para o mal. Mas para influenciarmos para o bem, muitas vezes nós precisamos ser podados. Ninguém gosta de ser podado, porque a poda sacrifica, às vezes dói. O que é uma poda? Já pregamos aqui sobre poda, hoje não é a intenção. Mas a poda é cortar alguma coisa do seu galho. E esse galho seu que estão cortando, um pedaço aí que estão cortando de você, muitas vezes vai te doer, porque ele está tirando um pedaço do seu orgulho, da sua vaidade, da sua autoconfiança. É perder alguns privilégios. Vamos medir bem, vale a pena, cara. Vamos fingir. Nosso Deus conhece o nosso coração, cara. Qual o problema? Nós vamos perder essa boquinha. Então, ontem eu soube, Daniel me falou, está na Bíblia não, tá, irmão? Isso aqui é o The Chosen meu, é a licença poética. Daniel comentou ontem comigo, o rei está pensando em dar uma promoção, hein? Vai dobrar o salário de vocês. Vale a pena, cara, por uma coisa tão pequena. A gente finge, a gente ajoelha lá, e enquanto está todo mundo dizendo, Deus, aí a gente está falando, Jeová Jiré, e ninguém vai saber. Mas e quem via os três ajoelhados junto com os demais? Pensariam, o quê? Você tem peito para isso? Não. Mas tem uma coisa que muitos não estão querendo pagar o preço. Essa aqui para mim é o mais difícil. Não é mais difícil, me ajuda aqui, Senhor. É bem acentuado. Tá bom assim? Vocês vão entender, e você pega a palavra que vocês querem. Quando nós somos desafiados a viver o sobrenatural de Deus. Pastor, eu quero viver, o senhor não falou? Isso para mim é o mais fácil. Mas muitas vezes, para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que estar morto, em vários sentidos. Eu vivi o sobrenatural de Deus algumas vezes na minha vida, graças a Deus. Eu tenho muita história para contar. Meu neto não está aí não. Bernardo, vai ali tomar água. Mas eu era muito peralta, irmãos. Guaçuí, minha cidadezinha onde eu nasci, eu chegava lá, quando eu passava na rua, eles arrepiavam. Meu Deus, já vem aquele moleque, aquilo é terrível. Mas eu fazia de tudo, nada assim que é hoje. Havia muita pureza, não tinha. Mas, por exemplo, um camarada um dia me passou na rua, me deu um cocorote, pé na cabeça, eu fiquei com raiva, ele era meu vizinho, esperei ele trabalhar, fui lá, ele tinha um viveiro de pássaros, só pássaros, trinca-ferro, curió, vai falando aí pássaro caro, araponga não, araponga é chato, a do araponga cantava, os outros pássaros botavam a mão no ouvido assim, eu fui lá abrir o viveiro do camarada, mas não sabia quanto custava aquilo, irmãos, soltei tudo. O passarinho mais barato que ele tinha era a canário da terra, mais barato. Meus irmãos, o pior é que depois eu fiquei esperando ele chegar do trabalho. Quando eu vi ele entrando em casa, eu fui para a janela, porque ele era assim, vizinho, fiquei olhando. Ele quase morreu. Mamãe, quem fez isso? Ele tinha uns 20 anos, eu tinha 12. Eu dei um soco na cara dele sem sair de casa. E você sabia que o diabo agride a gente dessa forma? E quem é que chora? Deus. Poxa vida, eu estava pronto para te servir, eu estava pronto para estar com você no desafio e você não foi. Então, o sobrenatural de Deus é muito difícil, porque nós vamos ter que abrir mão do nosso ego, nós vamos ter que abrir mão da mão humana, e nós temos que confiar mais em Deus. Aí em versículo 17, que eu não li, eu vou ler agora. Ele disse, então ele parou no
no 16, né? Parou no 15, né? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que o Senhor levantou. Pode fazer minha demissão, pode me mandar na fornalha e tal. Então, eles falaram, se o nosso Deus quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, nós também não vamos ceder. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Nós precisamos acreditar mais no resultado da nossa fidelidade a Deus do que nas nossas palavras. Eles falaram isso baseados na fidelidade. Agora, olha só que estranho. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque, já nem estava usando. Sadraque! O camarada insiste em me chamar de Sadraque. Eu sou Ananias. Vai lá. Mesaque! Eu sou Misael, o cara me chamando de Mesaque. Estavam aonde? Estavam lá na Babilônia. Só que eles sabiam, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Tem um rei que está reinando momentaneamente, mas o nome é momentaneamente. Certamente, Deus tem algum propósito nisso aqui. Deus tinha um propósito. Deus nunca pegou o povo dele, jogou para lá, vou botar você aqui que eu quero matar. Não, mas era para ensinar, para disciplinar, para mostrar, e para outros povos quem ele era. A história sempre mostra isso. Nós precisamos ser mais abertos a vivermos o extraordinário quando formos confrontados na nossa fé. Eu não estou falando aqui aposta. Vamos orar, vamos ver se Deus faz. Se Deus faz, vamos ver, você ora para lá, eu oro para cá. Mas Elias fez isso, irmão, mas você não é Elias. Às vezes nós pegamos e queremos fazer exatamente aquilo que havia um propósito. Mas Deus tem outros iguais ou maiores para você, além do que teve para Elias. E tudo tem relação com onde estamos focados. No reino de Deus e nas suas promessas, ou nas coisas que nos promovem e nos traz mais conforto. Eu disse para vocês no início da pregação, que esse desafio, ele chama aquele de Deus, parece que ele sabe, eu já sei que eu estou falando, mas eu vou... Será? Eu não quero nem ver. E ele vai esquentar essa fornalha 7 vezes mais. A ponto de que as pessoas que amarraram os 3 e jogaram na fornalha, quando jogaram, foram queimados do lado de fora. O fogo estava forte tanto do lado de fora que queimou os 3 que jogaram os 3. Agora vem a coisa espetacular. O rei olha assim, quanto tempo tem? Deixa eu olhar aqui no meu relógio. O rei já tinha um relógio assim. Essa hora ele não tem nem cinza. Vai lá e olha. O rei teve tanta coragem de dizer, eu vou fazer isso e quero ver quem é o Deus de você e tal. Mas na hora de ver, ele manda os outros ver. Vai lá e ver. E os caras voltam, quando ele olha, ele volta assim. O que houve? Você viu assombração? Mas o que é isso? Só mandou jogar 3. Só tem o quê? Só tem 1, os outros 2 já queimaram? Não, tem 4. Multiplicaram. E aí tem uns detalhes, já preguei sobre isso, eu não quero abordar agora. Queimou tudo, menos o que era deles. Mas o que era de Faraó, de Nabucodonosor, queimou. As cordas.
Não tinha cheiro de fumar. Está escrito, pastor, isso aí não é bem assim, porque... meu irmão, então você arranja outra Bíblia para você seguir a Deus, que é isso? Não tinha cheiro de fumaça no cabelo dele, está aqui. Eu não vou ler agora, mas pode acreditar em mim e leva para casa como dever de casa. Domingo de manhã você vem aqui e fala para mim, se não é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção está aqui. Então, quando falou isso, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus. Agora com D maiúsculo. Bota aí, irmão, o versículo 26. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ué, como é que ele sabe que esse Deus era Altíssimo? Se antes ele disse, quero ver quem é o Deus, porque o Deus que ele falou, quero ver quem é, são os deuses que eu conheço. Agora tem um outro Deus que eu não conhecia, que eu estou conhecendo agora. Olha o propósito. Venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. E todos ficaram ali apavorados, que viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança, tudo que era deles. E não estavam com cheiro de fumaça. Agora Nabucodonosor vai dizer, porque você foi desafiado. E o mundo quer saber até onde você vai. Ele agora vai dizer, bendito seja o Deus. Queria ver essa figura. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque teve pena deles. Não é isso não. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Vocês estão tudo ouvindo, eu estou falando, eu sou o rei. Bendito seja, quando acabar, que não quiseram servir ao rei. Eu sou o rei, estou reconhecendo. Portanto, eu faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, não mais o meu, esquece aquilo que eu falei, seja despedaçado. E que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Domingo que vem eu quero falar de casas. Você não pode perder. Não, você vai quando você sair daqui, você vai me dar um beijo. Tenho certeza, eu não vou, coja de infiéis, não. Eu vou te chamar a atenção de uma coisa que talvez muitos não estejam vendo. Nós estamos... Bom, não vou dar spoiler agora não. Porque não há outro Deus que possa livrar. Olha o Deus de novo, é o versículo 29, irmão. Bota para mim. Então ele diz lá no 28, né? Que suas casas sejam reduzidas a ruínas. Porque não há outro... Versículo 28. Perdão, 29. Não há outro Deus que possa livrar como este. Qual é o Deus que está ali? Deus com D minúsculo. Então, agora aquilo que eu falei lá no início, fecha. Quero ver quem é o Deus. Ele está dizendo assim, nada meu pode livrar, a não ser esse Deus. É isso que ele está dizendo. Agora vem o bom. Alô, jovens. Alô, fiéis. Olha para mim. Cadê os estudantes aí que estão fazendo concurso? Alô? 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 Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde? Na província de Babilônia. Olha para mim, jovens. Só os jovens, os outros não olham não. Quando Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar onde você estiver. Desde que onde você estiver, olha a frase aí, anota aí. Onde você estiver, você esteja como servo de Deus. Eu nem sei se eu consigo repetir, você escreveu? Quando, de vez em quando, vou ter umas frases assim, me dá um... Quando Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar onde você estiver,
desde que você esteja ali como servo dele. Matou ou não matou? Às vezes estão te ensinando. Mas você tem que ir para uma ilha onde só tem crente. Aí é mole mesmo. Você tem que ir lá onde todo mundo faz oração. Não, você tem que ser a diferença no meio da Babilônia. E nós estamos aqui para isso, para sermos a diferença no meio da Babilônia. Só que tem o último desfecho, que eu vou deixar para domingo que vem. Quando eu pregar sobre casas, sobre família, sobre casas. Eu queria te desafiar a acreditar nessa palavra, porque ela não é histórica apenas, ela é real. Muitas vezes foi na minha vida, irmãos. Lá vem o pastor, mas eu tenho coisas boas para contar. Tenho coisas ruins também, nossa, Pai, mas o que eu tenho de livramentos, aquilo que alguém debochou da gente que eu digo, não é de mim, só, da gente, das pessoas, as próprias pessoas voltam para dizer depois, como é que é mesmo aquilo que você me falou? Só que nós às vezes cometemos um erro. Nós queremos ser os nossos juízes. Lembra a última palavra dele? Antes de entrar na fornalha? Se Deus quiser, Ele nos livre. E se Ele não quiser? Não vamos te obedecer também. Mas, antes dessas duas frases, ele falou uma mais importante. Não somos nós que temos que te responder isso. Não cabe a mim falar. Irmãos, às vezes nós erramos porque nós tomamos a palavra de Deus que Ele não disse. E às vezes nós erramos porque nós não pegamos a palavra de Deus que Ele disse. Hoje eu estou tremendo nas frases, hein, irmão? Anota mais uma aí. Não é? Pode ver se não é. Você já viu alguém falando assim, Deus me falou? Cuidado, irmão, se Deus não falou, Ele vai te cobrar. Mas se Deus falou, fale e você não falar, você não vai dormir. Você vai ficar na cama uma noite, 2 noites, até você falar. É muito importante que nós entendamos isso. Irmãos, eu não preguei nada fácil. Mas se fosse fácil, não estaria na Bíblia. Está na Bíblia porque é difícil. Mas Ele disse que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Só tem um jeito, você aceitar os desafios de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar pela sua vida, pela nossa vida. Amém. Eu gosto de orar pelos irmãos, e eu sei que alguns irmãos têm bloqueio. Você não precisa me dizer, mas hoje eu quero orar por desafios. Desafios. Estão te desafiando? Ou sua família te desafiou em alguma coisa, um amigo seu, um empregador, um empregado, alguém te desafiou. E você não sabe como é que sai daquilo. Em alguns casos pode ser até que alguém já tenha cedido. Dá tempo de voltar atrás. Eu só quero orar por desafios. Eu quero em cima da palavra de hoje. Pastor, mas eu queria uma oração porque eu estou doente. Tá. A oração que nós fizemos por desafio vai te dar a cura. Em momento nenhum vocês viram Sadraque, Mesaque me dizendo, Senhor, nós vamos te honrar, mas puxa vida, Senhor. Livra a gente, depois que livrar, dobra a gente, dá uma promoção para a gente. Não. A sua parte é ser fiel. E a parte de Deus é fazer. Então, eu quero orar por pessoas, principalmente por jovens. E eu vou fazer um negócio diferente hoje aqui. Eu quero orar por aqueles que são jovens principalmente e que ainda não tiveram nenhum desafio. Você pode ter certeza que depois dessa palavra vai começar a surgir desafio para vocês, semana que vem e tudo, porque o diabo ouviu essa palavra por aí, ele é potestade dos ares, e eu quero te perguntar se você está preparado. Então às vezes nós queremos oração pelo que estamos passando,
Mas precisamos de oração para o que vamos passar. Quantos aqui viajaram para Estados Unidos agora em janeiro ou fevereiro? Não precisa, faz assim com a mão. Fecha os olhos, irmãos. Todo mundo, fecha o olho, fecha o olho. Quem levanta o braço, quem viajou. Eu sei o que você levou na mala, de roupa, casaco. Pô, mas com calor de 40 graus aqui, meu irmão. Mas você falou, eu vou passar frio. Então você levou o casaco. Muitas vezes a nossa oração tem que ser para o que nós vamos passar. Você está levando casaco? Não, mas aqui está 40 graus. Mas lá pode não estar. Entenderam o que eu falei? Então eu quero orar. Eu quero deixar os nossos irmãos, os líderes que estão acostumados a orar conosco, para orar. Você quer vir aqui à frente para orar por desafios na sua vida? Se você quiser, eu vou orar por você. Mas se você também não quiser, nós vamos encerrar com a bênção apostólica e eu vou achar que você se dá conta, você dá conta dos seus problemas. Só isso. Mas, se você tem um desafio e está com medo e por isso não quer vir, olha, já começou o desafio aí. Estão querendo te parar, porque Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E o diabo já sabe. Ele já sabe, porque há comentários. Olha lá. Então eu quero orar. Sem música, tá bem? Perilinho, dessa vez, por favor, sem música. Se você quiser uma oração sobre qualquer desafio na sua vida, você pode vir aqui agora. Vamos esperar. Tem uma música antiga, né? Me ajuda aí, Vivi.